Pessoal, essa aula aqui é só para a gente fazer uma pequena introdução e mostrar qual é o nosso conteúdo previsto para esse 2021, tá certo? Esse material eu já postei em PDF, então você tem esse resumo aí, certo? Eu queria focar aqui nesse vídeo, bem rapidinho, o conceito de movimento, tá certo? E essa relação que existe do movimento e o estudo do movimento e o progresso da humanidade com os séculos, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem a analisar é o conceito de dia e noite, certo? Por quê? Desde os primórdios, a humanidade ela se baseia em cima de dia e noite, né? Porque durante o dia ela poderia fazer os seus deveres, digamos assim, procurar alimento e aí vai, e à noite ela já tinha o quê? Que está um pouco mais resguardada, né? Agora, isso aí já vai implicando algumas definições e alguns entendimentos do conceito de tempo também para o humano, para o ser humano. E com o passar dos séculos, a humanidade veio descobrir o conceito do movimento do sistema solar, ou seja, do Sol, da Lua, e agregar esse movimento dos corpos celestes ao seu cotidiano, certo? Então, a gente vai entender bem o que é que vai implicar esse primeiro slide com o último. No decorrer dos anos, a humanidade ela veio se deslocando a partir da África, né? E foi se movimentando pelo planeta inteiro, inclusive até chegar ao nosso continente americano aqui. E perceba que nós estamos falando de grupos, ou seja, de arqueologia, ou seja, nós estamos falando aqui de fósseis de 70 mil anos, e fósseis que estão aqui na América 30 mil anos, ou há 3 mil anos, 12 mil anos, tá certo? Ou seja, perceba que o período desse deslocamento aqui, lógico, com as evidências que nós temos até o momento, o período desse deslocamento, você tem, isso aqui é de distância 3 mil anos atrás, isso aqui é 70 mil anos atrás, ou seja, daqui a gente tira uma leve noção de que a humanidade nesse período aqui, ela iniciou nessa região e por fim ela foi chegando à América, ou seja, nós temos aí um deslocamento através da paleontologia, né? Arqueologia, aliás, e temos uma certa distância de tempo. Ou seja, a gente tem movimento, a gente tem tempo, a gente já pode comecei a ter noção de movimento da humanidade sobre a superfície do planeta. Vamos lá. Outra coisa importante em relação à humanidade foi a invenção da roda, né? Isso aí em 6 mil anos atrás, ou seja, em 1700 a.C., os egípcios, por exemplo, eles já utilizavam rodas já desse tipo aqui de madeira, né? Mas antes o pessoal já tinha rodas o que de pedra. E isso ajudou bastante a locomoção, não só do ser humano, mas também de carga, né? De material, de semente, ou seja, estávamos falando de tração humana, né? Facilitando a tração, transporte com tração humana. E lógico, com o princípio da roda, começaram a aparecer outros materiais, ou seja, o cavalo, por exemplo, o cavalo domesticado, estima-se há 5.600 anos eles já estavam domesticados e, e lógico, começou a ser feita a tração também através de carroças, né? Também facilitando os transportes, a locomoção da humanidade. E já pulando bastante esse período inicial, já que a gente está só pincelando aqui algumas ideias de movimento, você tem a era dos descobrimentos, ou seja, aquela humanidade que chegou na América naqueles período anterior que nós vimos lá, ela continuou lá, só que na região da Europa aqui a humanidade ela evoluiu de uma maneira, digamos, tecnológica diferente do pessoal aqui da América, né? Pelo menos
até onde a gente conhece, né? Porque tinha também civilizações aqui da América, como os Incas, né, que tinham uma tecnologia bem avançada também. Mas assim, no século XV, século XVII, através das grandes navegações, né, que a humanidade ela já conseguia também se locomover não, antes desse período, você tem os europeus chegando na América, né? Não é descobrindo, é chegando na América. Mas o que eu quero mostrar mesmo é a comparação desses dois, da evolução da tecnologia. Então você tem ali um cargueiro desse atualmente, ó, o tamanho dele, né? E olha só a quantidade de carga que ele consegue locomover. Isso tudo atravessando o mar. Outra coisa é a Revolução Industrial, as primeiras locomotivas, né, do início do século XIX. Isso aí, quando for no segundo ano, a gente vai aplicar um pouquinho melhor. Esse aí é um dos primeiras locomotivas, assim, não é das primeiras, mas é uma das usadas nesse período. No ano passado, temos aqui um trem exclusivo para transporte de passageiros que consegue atingir uma velocidade de 3.600 km por hora, por exemplo. Ou seja, olha aí a evolução desse movimento, né? Carros, mas olha só, isso aqui foi o primeiro carro e ele era movido a vapor. Estamos falando de 1769, ou seja, parece muita coisa menos um carro, né? Mas isso sim é um carro a vapor, tá certo? E esse carro hoje é esse aqui é uma picape do Tesla. É um carro elétrico, ele tem esse modelo aí futurista de maneira bem proposital, né? Muita gente acha meio esquisito, mas ele tem uma estética proposital para aparentar aqueles futuros distópicos ou aqueles futuros que a gente vê muito em ficção e filmes, né? É uma forma de você chamar a atenção para ele e eu acho que ele conseguiu. Mas, digamos assim, esse aqui foi um dos últimos carros a chamar a atenção e apresentado no ano passado, em 2020. Carro elétrico, a picape do Tesla. Outra forma de locomoção bastante importante é a aérea. Você tem o 14 bis aí, você já deve ter ouvido falar bastante, isso em 1906. Temos aqui um Antonov, que é o maior avião de carga conhecido. Se você apertar uma pausazinha e você vê as descrições dele aí, você vai ver o absurdo que é um objeto, um negócio desse. O tamanho, a ignorância, a quantidade de toneladas que ele tem e que ele transporta é incrível, né? E um bicho desse voa, ou seja, é o maior avião de carga que existe, tá certo? Já passando um pouco para essa questão do espaço, você tem aí os primeiros foguetes, né, no final da Segunda Guerra, já no período da Revolução da Guerra Fria, e você tem aqui também o primeiro satélite, que foi o Sputnik da Rússia. Esses foguetes aqui são os mais atuais, que é os foguetes também do Tesla, do Elon Musk. Qual é o diferencial deles? Eles não só fazem a decolagem, mas eles também fazem a aterrissagem. Eles voltam e pousam, ou seja, todo o material aí que ele sai, ele não é perdido, diferente desses outros, que ele vai literalmente ficar perdido no espaço. Esses não, esses retornam, ou seja, é o que nós temos de mais novo na evolução de foguetes. E quando a gente fala em foguetes, a gente está falando em colocar satélites na atmosfera. E com esses satélites, por exemplo, a gente consegue fazer localização e rotas. Então, por exemplo, aqui nós temos como um exemplo aqui a localidade da Boágua, né? E o Google Maps ele consegue fazer, por exemplo, a rota dessa localidade até o centro de Morada Nova, por exemplo. Então a, você tem toda essa tecnologia agora de movimento, você pode fazer isso utilizando um celular que está no seu bolso, né? É uma evolução absurda que nós temos aí do início daquele slide até o final. Então, ó, o exercício que eu deixei aqui para vocês é só algumas citações. Quando for na aula eu vou de resolução, eu vou citar um pouquinho com vocês aqui para a gente ter uma noção.